Olá, tudo bem? Recebendo perguntas aqui sobre as fases da adolescência, alguns assuntos para serem abordados. E hoje, respondendo uma pergunta de uma família, que é a seguinte: como abordar esse assunto, sexualidade? De que forma trabalhar isso com o meu adolescente? Olha, é importante vocês, os pais, né, compreenderem quais são as suas limitações, que ainda é um tabu muito grande falar sobre isso com os filhos, falar sobre isso dentro de casa. Por quê? Na verdade, quando se fala sobre educação sexual, a mente dos responsáveis, a mente do adulto, vem um pensamento assim: vão ensinar o meu filho a fazer, a praticar o ato sexual. Mas calma aí, gente. Não é por aí, não é por esse lado, não é dentro dessa questão que eu quero abordar esse assunto. Educação sexual, você não vai ensinar o seu filho a praticar o ato, mas ter conhecimento sobre o próprio corpo e respeito sobre o corpo do outro. Olha que diferença. Quando nós falamos que nós precisamos falar sobre falar com os filhos, observar as fases, tirar essas dúvidas, nós estamos dizendo que é preciso gerar essa informação, é preciso gerar esse conhecimento. Mas como é que isso se forma? Eu vou falar, como eu tenho assim dois públicos, famílias por vias biológicas e famílias por vias adotivas. Então vamos lá. Quando você faz tem aí o seu filho que foi acompanhado desde o ventre ou que adotou a criança ainda pequenininha, lá com 2, 3 até os 5 anos de idade, e você vai construindo, o cabelo aqui tá subindo, né, gente? Você vai construindo um vínculo, um afeto, abrindo espaço para o diálogo dentro da sua casa. Quando é que o seu filho sinaliza que ele está tendo algumas curiosidades comuns, né, da idade? Quando ele começa a perguntar: quem sou eu? De onde eu vim? Como eu fiz para chegar na barriga da mamãe? E de onde eu saí? Porque geralmente conta-se uma história, né? Que o homem tem uma sementinha que é colocado lá na barriga da mamãe, até aí tudo bem, a criança entende, mas depois a pergunta vai sofrendo uma evolução. E aí, como é que essa semente foi parar na barriga da mamãe? E aí que você às vezes não tem resposta. Porém, é necessário ter esse movimento que quando você fala, né, quando você dá nome aos órgãos genitais, pênis, vagina, você consegue colocar para o seu filho alguns pontos importantes. E entender essa construção, entender de onde ele veio, quais são as suas origens, ter um assunto claro com a criança, com o adolescente, abre espaço para outros diálogos. Não quer dizer que quando ele se tornar adolescente, ele vai falar assim abertamente, que às vezes os pais falam assim: eu não vou entrar em determinado assunto, porque senão vai achar que eu estou dando muita confiança, vão achar que eu não vou ser o pai, não vai ter o respeito. Não, você pode conversar sim sobre qualquer assunto com seu filho, mas você vai permanecer sendo o pai, sendo a mãe. Você não vai colocar no nível ali de uma conversa de dois adolescentes falando bobagem, ok? Então cabe observar quando a criança começa a perguntar, começa a identificar o corpo. Precisamos falar sobre os cuidados, sobre a questão do toque, quando a criança pode ser vítima aí de algum abuso infantil. O que deixou desconfortável? Aquele toque, aquela forma que a pessoa abordou essa criança, esse adolescente. Você precisa conversar. E conversar de uma forma clara, simples e objetiva, sem ficar fantasiando, sem ficar criando ou inventando coisas. Sabe por quê? Porque um dia o seu filho vai descobrir a verdade. E o que ele vai pensar? Minha mãe, meu pai não foram verdadeiros comigo. E o que é que isso resulta? Falta de confiança. Então, observe as dúvidas que os seus filhos têm. Observe também a forma que ele aborda
esse assunto com você? Ah, mas eles são bem fechados, eles não falam, é difícil entrar no assunto. Porém, você consegue ter esse espaço se o seu filho te pegar de surpresa? Talvez você não tenha a resposta ali naquela hora, naquele minuto, mas pode dizer, olha, eu não tenho essa resposta para você agora. Porém, eu vou perguntar, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar saber, mas eu vou te responder. E volta e responde. Porque às vezes são dúvidas assim pequenas, assuntos. Se você abre esse espaço para o diálogo dentro da sua casa, esse assunto vai surgir uma hora ou outra, com naturalidade. E com respeito. Por quê? A criança sabe se ela vai ser ouvida ou não. Às vezes a resistência em tocar em alguns assuntos é porque o filho sabe que se eu falar tal coisa, se eu perguntar, meu pai ou minha mãe vai ter um comportamento inadequado. Vai haver um comportamento ali onde vai se tornar um caos de acusações. E é importante também os pais não terem aquele pré-julgamento. Escuta com atenção, porque às vezes os pais acham que o filho já está com a intenção de fazer, ou já está fazendo, ou então está perguntando ali, fingindo de bobo, porque já sabe. Responda. Talvez ele escutou na rua, na escola, no meio dos coleguinhas, e está trazendo essa informação para dentro de casa, que é o local que ele entende, né, que ele pode sentir essa segurança, e vai perguntar. Mas se você não estiver aberto para essa resposta, aberto para esse tipo de situação, você pode responder em meias palavras ou faltar com a verdade. Ou então já criar aquela distância, né? Aquele distanciamento. Ah, não vem conversar com isso não, comigo não, me respeita, eu sou sua mãe, me respeita, eu sou seu pai. Tá, mas o pai e mãe estão ali para orientar os filhos. E as crianças, né, elas têm uma forma particular de começar a descobrir o próprio corpo. E nós precisamos ter a nossa mente sem as referências. Ah, está perguntando isso, mas é porque será que ele já está querendo fazer? Será que ele viu? Será que alguém está ensinando na escola? E começa aquele tumulto. Calma, enxerga o seu filho e responda diante da necessidade que ele tem e apresentou naquele momento. E devemos ensinar também com relação à sexualidade. A sexualidade do outro também é importante. O respeito com o outro. Hoje nós ensinamos os meninos a serem Nós não, né? A cultura brasileira ensina o homem a ser assim, irresponsável, não se prevenir, quem tem que se cuidar é a mulher. Ou então não olha quem é que você tá pegando, quem é que você tá beijando e tá tudo certo, dá nada pra você. E o respeito com o próprio corpo. Isso é importante. Respeito com o outro, respeito com o diferente, respeito com aquele colega que tem uma orientação sexual diferente. Isso também é importante. Também é importante você ensinar os seus filhos a respeitar. Ah, mas eu não aceito. Ah, mas eu não concordo. Você não tem que concordar ou aceitar. Você precisa respeitar. Respeito, porque quando eu respeito, eu entendo que eu tenho um limite ali. Eu tenho um limite, esse limite me protege e protege o outro. Agora, se eu fico propagando ódio, essa intolerância, as atitudes assim homofóbicas também, acaba que eu vou construindo ali comportamentos também agressivos com o outro. Entende? A sua questão, né? Os seus princípios, os seus valores, é você que coloca dentro da sua casa. Você falando sobre o que está sendo diferente, todos os comportamentos, os tipos de pessoas, os tipos de relacionamentos, você não está induzindo o seu filho a praticar, mas respeitar. Respeitar a si mesmo e respeitar o seu próximo. É esse que deveria ser todo o contexto dentro da educação sexual. O quanto você ensina a sua filha a se respeitar. O quanto você ensina o seu filho a ter o respeito por si mesmo. O homem também precisa respeitar o próprio corpo. Não é simplesmente achar que pode fazer o que quer porque é homem. Não. Precisa ter esse respeito, precisa se enxergar como alguém de valor, alguém que ele tem ali dentro dele princípios de bons comportamentos, e esse comportamento ele é construído.
Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu não vou falar do filho do outro aquilo que eu não gostaria que falassem do meu filho, dos meus filhos. Então tudo isso é construído. E é os pais quem orientam. É os pais que fazem essa ligação, essa ponte. E aí? Como está sendo na sua casa? Como você fala e aborda esse assunto dentro da sua casa? Tem espaço? O campo está aberto? Ou você já muda totalmente? Não toca nesse assunto, tem assuntos proibidos. Olha, saiba que o proibido desperta curiosidades e o adolescente vai procurar saber. Por que não pode? Por que minha mãe tem medo? Por que ela não quer tocar nesse assunto? Por que ela esconde? E ele vai encontrar outros colegas, outros adolescentes que partiram da mesma dúvida, da mesma ansiedade, da mesma curiosidade, e ali um vai trocando informações. E será que essas informações são as informações adequadas? Não devemos deixar os nossos adolescentes se virarem sozinhos, mas devemos ser o suporte. Aquilo, não é que eu estou suportando, não, aquilo que serve de apoio, aquilo que serve de orientação para os nossos filhos, porque é tudo que eles precisam nesse momento onde eles estão ali, né, descobrindo a si mesmo e também o que eles vão enfrentar. Não são adultos, mas também não são crianças. E aí, são o quê? O que acontece? Quem eu sou? E esse quem eu sou é uma dúvida, é uma pergunta que eles têm. E às vezes nós não temos tempo e nem paciência de ajudá-los a chegar em uma reflexão para obterem essa resposta. Então, seus filhos adolescentes, e para aqueles que ainda não têm, vão precisar da sua ajuda. E não é virar as costas para o que você está vendo, para o que você está entendendo, que o caminho que vai ser seguido. Enfrente junto com seu filho. Mas eu não concordo. É seu filho. Ele vai precisar ser orientado. É isso. E é muito importante ter esse apoio dos pais. Olha, essa semana teremos mais vídeos, então marque aqui aquela família que precisa acompanhar também e adquirir mais o conhecimento. Deixa aqui seu comentário, compartilha. Lembra que eu falei na live, né? Eu preciso de interação com os meus posts para não acontecer o mesmo que aconteceu no outro Instagram, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau!